Bom dia, vinde Espírito Santo. Meus queridos, eu venho preparar, gravar essa formação como forma de nos unirmos, naquilo que o Senhor quer para nós hoje, como Carisma Vinde a Mim, na formação pessoal. E aí partilhar, um pouco com cada um o que o nosso estatuto fala sobre a formação pessoal e sobre o formador pessoal, certo? Até para que aqueles que estão iniciando, que é a primeira vez que é um formador pessoal, consiga lidar bem, acompanhar bem e ser também orientado, para que a formação pessoal aconteça de acordo com o que o carisma nos pede, tá certo? Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, o Espírito Santo que nos conduza nessa formação e nos oriente para que seja feito tudo conforme a vontade de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso estatuto fala, a gente ainda não tem, o nosso estatuto impresso para todo mundo, porque eu acredito que ainda está sendo revisado, está sendo visto, mas hoje o nosso estatuto fala sobre a formação pessoal, e aí eu vou partilhar alguns trechos dele, alguns não, eu vou partilhar todo porque é pequeno, Então diz o seguinte: a formação pessoal é um instrumento utilizado por Deus para ajudar o formando a percorrer seu caminho de cruz e assim torná-lo um com Cristo. É na formação pessoal que o formando é orientado através da oração e da partilha a discernir a vontade de Deus para a sua vida em todos os aspectos: espiritual, humano, afetivo, profissional. É o meio ainda pelo qual este exercita a humildade. Ao deixar-se ser ajudado pelo irmão, o formando compreende que não se basta, mas que é preciso caminhar com a ajuda do outro para conseguir percorrer o caminho de cruz. Nós vemos aqui, e aqui nós vamos falar sobre a importância do sigilo da formação, do acompanhamento. Nós tratamos aqui de foro íntimo, Espiritualidade, a parte humana, afetiva, profissional. Então, nós vamos lidar nessas partilhas com situações íntimas do formando. E que essa partilha, ela não pode, em hipótese alguma, sair dali. O nosso acompanhamento, a gente precisa ter essa maturidade de não partilhar, mesmo que o seu esposo também seja um formador, a sua esposa também seja formadora. O que acontece ali não pode ser partilhado com ele ou com ela, em hipótese alguma, certo? Para que a gente entenda e fique bem claro que isso é muito sério. O que é partilhado pelo formando não pode sair dali, certo? É na formação pessoal que o formando também aprende a experimentar do mistério do carisma Vinde a Mim, pois na partilha de coração, ao permitir-se ser conduzido, escutado e amado em todos os aspectos de sua vida, o formando vive a experiência do descanso de entregar a Deus, na pessoa do seu formador pessoal, os seus fardos pesados. Os fardos das incompreensões, dos medos, das inconstâncias, das lutas diárias entre o homem velho e o homem novo, que muitas vezes lhe pesam e lhe impedem de ser fiel ao seguimento a Cristo.
quando eu rezava, né, desde que foi me dada essa missão lá naquela eleição lá, onde foi discernido os membros do conselho, o Senhor foi me mostrando através de uma moção, né, de uma visualização, a importância do formador pessoal na vida do formando. E aí, da mesma forma, né, que eu sou formador, eu também sou formando. E aí eu via a importância da formação como algo primordial, né, como algo muito importante para o crescimento do formando. E aí o Senhor foi me dando uma moção, uma visualização, e comparando o formador pessoal com um professor de natação. E aí eu fui tentando, né, comparar e entender cada passo, né, dessa instrução de um formador, de um professor de natação e tal. Como eu fiz natação um tempo lá no B25, né, eu fui vendo cada detalhe. Quando a gente começa, né, iniciante na natação, a gente vai vendo cada processo. O instrutor lá, o professor, ele vai dizendo, olha, hoje nós vamos ter aula de respiração. Aí a gente vai aprendendo a respirar, fazendo exercício de respiração. Hoje nós vamos aprender a bater pé. E aí a gente vai na piscina, de um lado para o outro, batendo o pé. Hoje nós vamos aprender a dar as braçadas, com um braço, com o outro. Amanhã nós vamos aprender a dar a abraçada e levantar a cabeça para respirar. Então, assim, são muitos detalhes, né? Até que a gente consiga nadar e ir mais fundo, e ir mais tempo nadando, né? E eu fui entendendo que o formador pessoal, ele tem essa responsabilidade, ele tem esse dever de ajudar o formando a ir para águas mais profundas. A aprender não só a nadar, mas a ir mais longe. Porque quando eu aprendo todas essas técnicas da natação, eu consigo aprender a ter mais resistência. Na hora da onda forte, eu saber me manter ali parada, né? Manter o equilíbrio na água, né? Nadando, parada, nem nadando, como é que ele chama? Flutuando, né? Quando eu não consegui quando eu não consegui dar as braçadas por conta das ondas muito fortes, eu consegui me manter ali sem afundar, sem afogar, flutuando, né? Me mantendo no lugar ali sem que a água me leve para o fundo, né? Sem que o meu peso me leve para o fundo, na verdade. Então, o papel do formador pessoal é mais ou menos assim. Eu vou ensinar o meu formando a nadar, vou ensinar ele a se manter num momento difícil, e essa inspiração, tudo que nós vamos viver com o formando, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, porque o formador é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos conduzidos por ele, certo? E a formação pessoal, né, que está aqui no Estatuto, continua assim. Desculpa. A formação pessoal deve acontecer periodicamente, preferencialmente a cada mês, a fim de favorecer o crescimento espiritual, humano, vocacional do formando. Aqui ele fala mensalmente, né? Eu conversando com o fundador e vendo hoje, né, a nossa dificuldade, porque em algumas comunidades a formação pessoal ela é um ministério, na nossa não é. Então, todos nós temos outras missões, temos ministérios. E eu sei que existe uma dificuldade de viver bem essa missão de formador pessoal. Mas hoje a gente precisa, olhando para o todo da comunidade, por tudo aquilo que o Senhor nos falou, né? Nós vimos a formação do Rafa, uma das formações dele sobre a cura interior, ele falava sobre a importância do acompanhamento, né, pessoal, e eu vejo isso como algo de sobrevivência na vida do formando. Eu queria que vocês tivessem um olhar de que esse irmão que você vai acompanhar, se ele não tiver a sua ajuda nesse tempo, se o Espírito Santo não conduzir ele através de você nesse tempo, ele pode, ano que vem, não estar mais aqui. E eu olho para isso com
com um coração temoroso. Por quê? Porque cada alma é importante para Deus. Eu preciso olhar para o irmão, independente de eu amá-lo ou não, independente de eu gostar dele, de eu conviver bem com ele, independente das divergências que eu tenho com ele, eu preciso, com a minha vida, né, com aquilo que eu me disponho a viver na formação, fazer com que ele esteja aqui, com que ele permaneça mais 1 ano, que ele permaneça mais 2 anos, que ele permaneça mais 3 anos. E a gente sabe que não é fácil. Então, quando nós temos esse chamado a ajudar o irmão a caminhar, eu entendo como uma missão primordial. Você pode ter a sua missão, ter seu ministério, um outro ministério de serviço, mas eu queria pedir a vocês que priorizassem a formação pessoal, porque está em jogo a vida do irmão, a permanência dele, e isso leva para você, a sua também, né? Você sendo acompanhado, você sendo formado, a minha e a sua permanência dentro de um carisma, dentro de um tempo difícil, sobretudo aqueles que estão iniciando, porque nós que já temos mais um tempo de caminhada, conseguimos mais nadar e se manter nas tribulações, né? Nas ondas fortes. Mas quem está iniciando ainda não tem ainda não aprendeu, né? Esse permanecer, flutuar, né? Nessas águas mais turbulentas. Então, a gente tem essa missão hoje. Eu queria que vocês, formadores, pessoais, tivessem esse olhar. A gente sempre falhou muito como comunidade na formação pessoal, muito mesmo. E a gente precisa corrigir isso hoje. E pensando nisso, eu conversei com o fundador sobre a gente acompanhar os formandos pelo menos até 1 mês e 45 dias, para não ser a cada mês, né? Pensando na dificuldade de cada um. Então, a gente tem até 1 mês e 45 dias para formar os nossos formandos, certo? É de responsabilidade do formando procurar seu formador pessoal para as partilhas. Este deve compreender que é ele mesmo o maior responsável por sua formação e para o seu crescimento espiritual, humano e vocacional. Nós sabemos, acho que todos nós já sabemos disso, né? Mas eu queria pedir a vocês que tivessem um olhar caridoso para os formandos de vocês. Meu formando não me procurou para a formação e já está no tempo. Não espera não, procura ele. Porque muitas vezes a gente sabe quando a gente está num tempo difícil, a gente não tem forças, né? E a gente precisa de uma ajuda do irmão. Eu lembrei agora da partilha do Rafa, eu sempre gosto de colocar, porque aquele ficou muito forte para mim, naquele dia que o Rafa foi entregar o sinal dele na comunidade, que ele partilhou com a gente. Ele falou uma frase que eu uso na minha vida, né? E eu não esqueço, que foi para mim muito forte. Quando ele disse, eu caminhei tão longe, eu não sabia mais como voltar. E o papel do formador é trazer esse irmão quando ele não souber mais voltar. Você tem um papel... Desculpa, gente. Você tem um papel fundamental na vida desse irmão. Claro que não é você que vai salvá-lo, não é você que vai decidir por ele, não é. Mas aquilo que cabe a você e a mim, a gente deve fazer, certo? Então, se ele não procurar, procure. Qualquer coisa, eu vou estar sempre disponível, à disposição para ajudar no que for preciso. Os formadores que estão iniciando, qualquer dúvida, pode ser o que for. Se achar assim uma besteira, me procure, pergunte, porque a gente caminhe junto, em unidade, nesse tempo, tá certo? Nós vamos agora para o que fala o nosso estatuto sobre o formador pessoal. O formador pessoal é um auxílio de Deus para o formando. É aquele que acolhe, escuta, reza, que faz penitência e escuta a Deus com ele. Vocês ouviram aqui o que o estatuto diz? Acolhe, escuta, reza, que faz penitência e escuta a Deus com ele. Nós temos um papel fundamental na vida do formando. E isso vai exigir de nós um esforço, um sacrifício pelo irmão. Muitas vezes vão ter situações de que o formando, ele não vai falar na formação de início. Até porque tem formandos que eles vão estar indo ser acompanhados pela primeira vez com você. Talvez ele nem queria.
né? Que fosse você o formador. E você vai ter que ter um olhar espiritual para